Olá! Hoje eu vou ensinar o passo a passo de como fazer kefir de leite. O kefir de leite é uma das fermentações mais fáceis e flexíveis, na minha opinião. É claro que requer um compromisso diário, mas o trabalho em si é muito pouco. Para você ter uma ideia, eu costumava cronometrar o tempo que eu gastava diariamente coando o meu kefir, e era sempre menos de 5 minutos, incluindo lavar os utensílios. E os benefícios de consumir o kefir fazem esse pequeno trabalho valer muito a pena. Para você ter uma ideia, um iogurte normal costuma ter 1 ou 2 tipos de bactérias, enquanto amostras de kefir caseiro apresentam de 20 a 50 tipos de probióticos, numa proporção muito maior do que pílulas de probióticos comerciais. Por causa da fermentação, onde as bactérias e leveduras pré-digerem o leite, pessoas com intolerância à lactose e até aquelas que têm dificuldade de digerir a caseína, que é a proteína do leite, muitas vezes toleram o kefir. Então vamos lá. Você vai precisar de uma muda de kefir, que você pode comprar online ou conseguir com alguém que já faça kefir. O bom é que os grãos do kefir multiplicam muito rápido, então não é difícil encontrar alguém que queira doar um pouco do excesso. Existem até grupos de diferentes cidades no Facebook para doação de grãos do kefir. Você também vai precisar de um pote de vidro, onde a fermentação vai ocorrer, e outros potes ou jarras com tampas para armazenar o kefir coado na geladeira até a hora do consumo. Além disso, vai precisar de uma peneira ou um coador de salada, com aberturas pequenas e de preferência de plástico. Os grãos do kefir não gostam muito de metal. Você pode até usar inox algumas vezes para coar, mas se for uso contínuo, os grãos podem não progredir. E por fim, uma concha de plástico e uma espátula de silicone também ajudam no processo. Como ingrediente, a única coisa que você precisa é leite. Procure a melhor qualidade que você conseguir. O ideal é um leite cru de vacas saudáveis que pastam. Como segunda opção, está o leite pasteurizado tipo A, aquele vendido na parte refrigerada do supermercado. Não pode ser leite sem lactose, porque os micro-organismos do kefir se alimentam da lactose. Também não pode ser o leite de caixinha, ultra pasteurizado, porque a proteína do leite e a lactose nesse leite são degradadas na alta temperatura, e aí os grãos não vão para frente. Eu, sinceramente, também não recomendaria usar leite em pó. A proporção de grãos para leite, tradicionalmente, é de 1 colher de sopa cheia, ou 20 gramas, para 1 litro de leite. Se você usar uma proporção de mais grãos por litro de leite, a fermentação vai acontecer mais rapidamente. A temperatura também vai afetar a rapidez da fermentação. Quanto mais frio o clima, mais lenta a fermentação. Como eu gosto de rotina, eu quero coar todos os dias no mesmo horário, o meu kefir. Então, eu vario a quantidade de grãos de acordo com a temperatura da minha cozinha. No inverno, eu chego a usar uma concha cheia de grãos, pois a minha cozinha chega a ficar 11 graus Celsius. Eu vou diminuindo a quantidade de grãos conforme a temperatura vai aumentando. Outra coisa que eu faço no inverno é fechar o pote com uma tampa para ajudar a apressar um pouco a fermentação. Num clima mais quente, isso pode fazer o kefir ficar gaseificado ou efervescente. Como eu não gosto muito disso, eu nunca fecho o pote de kefir na fermentação quando a temperatura está acima de 20 graus Celsius. O modo mais simples de fazer o kefir é colocar os grãos no pote de vidro, cobri-lo com leite, cobrir com papel toalha ou um paninho de algodão limpo, seguro com um elástico, porque os insetos amam o kefir e vão procurar qualquer espaço para entrar. E daí você deixa fermentando em temperatura ambiente até que o leite engrosse e comecem a aparecer pequenas bolhas. Isso indica que a fermentação aconteceu e o kefir vai ficar mais ou menos nessa consistência. Esse é o kefir perfeito para se beber. Ele não é muito ácido, ele não tem um gosto muito forte e ele é facilmente aceito pelas crianças. Quando ele está nessa consistência, você coa, guarda o líquido num vidro tampado na geladeira e devolve os grãos no pote de fermentação
e acrescenta leite fresco. Se você colocar esse kefir que você coou num saquinho de pano limpo e deixar escorrer o soro, ele vai ficar mais grosso, numa consistência de iogurte grego, ou se você deixar bastante tempo, ele pode ficar como um queijinho de espalhar. Outra maneira de conseguir um kefir mais grosso, que dá para ser comido como iogurte, é deixar a fermentação acontecer por mais tempo. Ela vai passar daquele estágio de um líquido grosso para começar a separar mais e mais do soro. Se essa separação acontece no meio do pote, eu dou uma mexida com uma espátula e deixo descansar por um tempo. Normalmente, depois de mexer, o soro acumula no fundo, ficando mais fácil de separar. Aliás, essa mexidinha é muito benéfica para o leite ser fermentado por igual, especialmente quando o leite não é homogeneizado e a gordura acumula em cima. Os grãos do kefir gostam tanto da gordura, eles ficam todos em cima. Então, quando eu lembro, no meio do processo da fermentação, eu dou uma misturada. Então, para coar esse kefir depois que o soro separou, eu uso uma concha. Vou tirando a parte grossa de cima e passando pela peneira. Eu já guardo essa parte que eu vou usar como um iogurte. Depois de algumas horas na geladeira, olha a consistência que ele fica. E então despejo o restante do líquido mais ralo e esse eu guardo separado. Você pode ver que eu não lavo o pote de vidro toda vez que eu coo o kefir. O resto do kefir antigo que fica no pote ajuda a nova fermentação. Eu também nunca lavo os grãos nem com água nem com leite. Não há necessidade. Aquela gosma ao redor do kefir é uma substância que ele produz para se proteger de bactérias nocivas. Então, cada vez que você lava os grãos, você torna os mais suscetíveis à contaminação. Mesmo os utensílios que eu uso com o kefir, eu lavo com um pouquinho de sabão e muita água quente ou pelo menos morna. E normalmente não uso esses utensílios para outros propósitos. Isso porque eu não quero colocar muita química neles, mas também não quero contaminar meu kefir com outras culturas ou bactérias. Quando o soro já separou uma vez na fermentação, mesmo que você misture na hora de coar, ele vai separar de novo enquanto descansa na geladeira. Você pode chacoalhar ele na hora de beber ou de fazer uma vitamina com frutas, ou você pode escorrer o soro e usar em outras receitas de fermentação ou panificação. Esse soro é rico em probióticos, baixo em calorias e contém bastante proteína. É o whey protein original. Para terminar, se você precisa guardar os grãos de kefir por algum tempo, você pode colocar na geladeira uma pequena quantidade de grãos numa boa proporção de leite fresco, para que ele tenha alimento por algum tempo. Ele dura tranquilamente de 1 a 2 semanas assim. Quando você estiver pronto para usá-lo, descarte aquele leite e comece o processo novamente. Para mais tempo que isso, o ideal é congelar ou secar os grãos, mas isso é assunto para outro vídeo. Também aguarde e teremos um vídeo sobre modos comuns e inusitados de usar o kefir, os grãos extras de kefir e o soro do kefir. Espero que você tenha gostado do vídeo e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar no assunto. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários.